A perseguição aos cristãos. Na mensagem de hoje, nós vamos aprender que logo após o apedrejamento de Estevão, a testemunha do Senhor Jesus, levantou-se uma grande e implacável perseguição contra a igreja e os seus membros. Igreja que estava em Jerusalém. O capítulo 11, versículo 19 de Atos, nos informa dizendo o seguinte: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra de Deus, senão somente aos judeus. Entendemos, portanto, que logo após a morte de Estevão, uma perseguição implacável aos cristãos dá início. A igreja foi perseguida de maneira implacável, de maneira terrivelmente cruel. A Bíblia diz em Atos capítulo 8, logo terminando o capítulo 7, com a execução deste homem, a Bíblia Sagrada diz que assim que Estevão é morto, sepultado, ou até antes de ser sepultado, durante o seu sepultamento, já havia uma perseguição muito grande contra a igreja do Senhor Jesus e contra os seus membros. Diz o capítulo 8, versículo 1 e 2 de Atos: E fez-se naquele dia grande perseguição. Observe os termos que Lucas empregou para escrever essa história da perseguição da igreja. E fez-se naquele dia. Qual dia? No dia da morte de Estevão. Uma grande, insuportável, enorme perseguição contra a igreja. Muito claro, contra a igreja que estava em Jerusalém. A igreja que estava em Jerusalém, composta pelos apóstolos e discípulos, uma multidão de pessoas, há de se entender que naqueles dias a igreja tinha muitos membros. Conta-se que no capítulo 3 de Atos, 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas. Logo em seguida, mais 5.000. E a Bíblia diz que o número desses discípulos foram crescendo, crescendo e crescendo. Alguém diz que a igreja chegou a 50.000 membros em Jerusalém. Então era muita gente. Portanto, por isso que a Bíblia diz que era uma grande perseguição, porque era também contra uma grande instituição, a instituição de Deus, mais grande, ou seja, contra também uma grande multidão de discípulos que constituía esta organização humana aqui na Terra. Vou repetir o texto mais uma vez para que a gente não perca nada do que acontece logo após o apedrejamento de Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto aos apóstolos. Só ficaram na cidade os apóstolos. E alguns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Então, naquele momento, naquele dia, naquele instante, enquanto estava vendo o sepultamento de Estevão, debaixo de lamento, de choro, de desespero por parte dos seus irmãos em Cristo, por vê-lo ter sido apedrejado, a igreja estava iniciando uma grande perseguição por parte daqueles que aqui ficaram, encabeçado por alguém que estava por trás de tudo isto, para que a igreja pudesse ser perseguida, igualmente os crentes. A igreja e seus membros tornaram-se alvo de perseguição, mas um grande milagre estava para acontecer naqueles dias.
É o que nós vamos ver na mensagem posterior, na mensagem a seguir. Deus, ele é especialista. Entre todas as especialidades de Deus, uma delas me chama muito a atenção. É transformar tragédia em vitória. Transformar bênção ou maldição em bênção. Jesus provou isso no capítulo 2 de João, quando ele transformou a água em vinho. Jesus transformou homens pecadores em santos, homens de Deus. Esse é o trabalho de Deus na pessoa de Jesus. Jesus transformou uma prostituta em uma grande mensageira do Evangelho para a cidade de Samaria. Ele transformou pessoas endemoninhadas em pessoas cheias do Espírito Santo. Portanto, Deus é, na verdade, especialista em transformar tragédias em grandes vitórias, grandes milagres. E na próxima mensagem eu quero mostrar para o querido irmão e amigo o grande milagre que estava para acontecer diante de tanta tragédia, diante de tanto beco sem saída, diante de um labirinto que não tinha para onde sair. Estevão, a testemunha, o pregador do Evangelho, estava morto. A igreja estava sendo perseguida, todos foram dispersos, enfraqueceu a igreja, destruiu a igreja. Será que essa tragédia levou um fim à igreja? Não. Pelo contrário, era o início de um dos maiores milagres que Deus haveria de fazer e mostrar em Jerusalém na vida de um homem, cujo homem foi o responsável pelo apedrejamento de Estevão. Me aguarde, na próxima mensagem, se o Pai do Céu nos permitir, estaremos aqui trazendo à luz da palavra de Deus esta história linda e maravilhosa. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, obrigado por estarmos diante da Tua palavra que não pode falhar, diante do Deus que não pode mentir, diante das profecias que se cumprem porque elas são a mente do Senhor. Obrigado, meu Deus, pela verdade que nós temos em nossas mãos. A Tua palavra, que é o próprio Jesus, em forma de letras, de versículos, de palavras. Obrigado, Deus, por aqueles que estão do outro lado me assistindo. Obrigado por suas famílias. Deus, obrigado por aqueles e aquelas que têm ouvido a palavra e têm crido no Senhor, têm dado testemunho de que têm sido muito abençoados e abençoadas ouvindo a Tua palavra. Que neste dia a Tua bênção, as Tuas misericórdias sejam derramadas sobre as suas vidas. Esta é minha oração, agradecido no nome precioso de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Meu forte abraço a você e a sua família. Nos vemos na próxima mensagem, se o Pai do Céu nos permitir.